Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica atualizado com mais destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 22 de dezembro. O Ministério da Saúde decidiu incorporar a vacina da dengue, Qdenga, ao Sistema Único de Saúde, que deve começar a ser aplicada em fevereiro de 2024, em um esquema de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. O imunizante é o primeiro liberado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. Mas não há distinção entre quem teve ou não a doença, desde que esteja dentro da faixa etária estipulada pela agência reguladora para a aplicação das doses, que é de 4 a 60 anos. Um problema que afeta a cidade de São Paulo há décadas continua sem solução. O número de roubos na região central, neste ano, é o mais alto em 22 anos, com mais de 3.700 registros. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a região da Rua 25 de Março e Praça da Sé, no centro de São Paulo, atingiu o maior patamar da série histórica em 2023. Entre janeiro e outubro deste ano, a Secretaria contabilizou 3.772 registros desse tipo de crime. É o maior patamar desde 2001, quando começaram a ser contabilizados os dados de violência da série histórica pela SSP. Os boletins de ocorrência foram registrados no 1º Distrito Policial na Liberdade. O que mais chama a atenção é que a delegacia que atende a região teve uma média de 12 roubos por dia. Em um dado mais preciso, foi um roubo a cada 2 horas. Os 2 recordes anteriores tinham sido registrados no ano passado, quando a região teve 3.719 registros de roubos, e em 2014, quando foram registrados 3.598 boletins de ocorrência sobre esse tipo de crime. Questionado sobre as questões que envolvem a dificuldade da segurança pública paulista, o governo do estado informou que reforçou o policiamento na região com mais de 200 agentes militares que patrulham a área. E esse aumento de policiais no centro da maior capital da América Latina surtiu um certo efeito, já que só nessa região central, neste ano, de janeiro a outubro, foram mais de 5.000 criminosos presos. Um aumento de cerca de 20% a 30% em relação ao ano passado. Além disso, as forças de defesa paulistas trabalham diariamente no policiamento e investigação desses crimes e possíveis quadrilhas que atuam no local. A preocupação maior é com as compras de Natal e a decoração dos pontos turísticos, que atraem milhões de pessoas para o centro nesta época do ano. Além disso, o governo disse que o combate da violência é um desafio para as autoridades. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo. O PL valerá somente as que forem usadas em defesa pessoal ou em práticas desportivas. Atualmente, a responsabilidade de conceder a posse e o porte é somente da Polícia Federal. Mas, pelo texto, o Estado ficará responsável por implantar leis e um sistema de monitoramento à população. As regras valerão somente dentro de cada estado e para quem comprovar residência. De cada 10 praias no Brasil, apenas 2 estão próprias para banho. O levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo avaliou as praias de Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o estudo, também falta espaço para guarda-sóis em praias como a do Farol da Barra, Amaralina, Piatã, Itapuã e Estela Maris. Mas o oásis da balneabilidade, dentre as praias da capital baiana, única limpa durante todas as semanas no ano, está no limite da cidade, seguindo rumo ao norte, a praia de Aleluia. A tarefa de achar uma praia que seja limpa em todas as avaliações feitas no ano não é uma tarefa fácil nas capitais do litoral brasileiro. Ao todo, são 337 pontos de monitoramento da balneabilidade em praias de capitais brasileiras.
Deste total, apenas 47 ou 14% foram consideradas boas, ou seja, estiveram limpas o ano todo. Por outro lado, a soma das praias consideradas ruins ou péssimas no cômputo anual chega a 48% do total. Outras 31% foram classificadas como regulares, por estarem próprias em mais da metade das medições. Levando em conta os 1.350 pontos monitorados em todo o litoral brasileiro, os indicadores de balneabilidade indicam um cenário de estabilidade na qualidade das praias em 2023, em relação a anos anteriores. Um estudo realizado na Coreia do Sul mostrou que passar muitas horas do dia no celular faz mal para a saúde mental e pode levar à depressão. O estudo conduzido pelos sul-coreanos é considerado novidade, pois é a primeira vez que uma investigação desse tipo foi realizada em escala nacional. Ela foi feita a partir de 2 etapas de entrevistas, a primeira em 2017 e a segunda em 2020, onde mais de 40 mil participantes informaram quantas horas diárias passavam no telefone e responderam perguntas sobre saúde mental, uso de substâncias e obesidade. Após a coleta de dados, os pesquisadores detectaram um aumento significativo do tempo de tela entre 2017 e 2020. No primeiro ano, 30% relatavam tempos de tela superiores a 4 horas por dia. 3 anos depois, esse número saltou para 55%. E o que chamou a atenção foi que quanto mais tempo esses jovens passavam em seus telefones, mais pioravam os índices de impactos negativos na sua saúde mental, o abuso de substâncias ilícitas e a obesidade. Os resultados do estudo sul-coreano são consistentes com o que já se sabe sobre o assunto. A relação entre o aumento do uso de celulares e o comprometimento da saúde mental é incontestável. A pesquisa foi muito contestada por especialistas da área da tecnologia, pois os dados são baseados em respostas fornecidas pelos próprios participantes do estudo. De acordo com eles, o tempo de uso relatado pode não ser uma estimativa do tempo de uso real e pode ter sido subestimado devido à tendência de fornecer respostas socialmente desejáveis e aceitáveis. Além disso, os pesquisadores reconheceram uma segunda limitação do estudo, que ele não monitorou os aplicativos que os jovens estavam fazendo em seus telefones. Informações adicionais que poderiam ajudar a entender e precisar melhor os impactos do uso dos smartphones sobre a saúde mental. E na intenção de diminuir a dependência de jogos online pelos jovens na China, foram anunciadas várias restrições pela agência reguladora do país. A notícia abalou o setor de tecnologia e várias empresas registraram quedas na bolsa com perdas milionárias. O projeto, publicado na internet pela agência reguladora chinesa, pretende limitar as compras de uma pessoa dentro de um jogo para melhorar o próprio desempenho e tem a meta de combater os comportamentos compulsivos. A China é o maior mercado mundial do setor e adotou as primeiras restrições aos jogos em 2021, quando estabeleceu limites ao tempo que menores de idade podem passar online. O plano anunciado nesta sexta-feira também elimina funções que buscam aumentar o tempo de uso de um aplicativo e as recompensas para quem se conecta diariamente. O anúncio gerou nervosismo entre investidores e o índice Hang Seng, que mede as flutuações das maiores empresas cotadas na Bolsa de Hong Kong, chegou a registrar uma queda superior a 4% durante a sessão. O projeto também reitera a proibição de conteúdos que colocam em perigo o que foi chamado de unidade nacional e ameaça a segurança nacional. E o brasileiro nunca buscou tanto por vaga home office quanto neste ano de 2023. São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais pesquisaram o termo nos últimos 12 meses. Em um levantamento divulgado pelo Google, a empresa apontou que as buscas pelo termo na plataforma cresceram mais de 50% em comparação com 2022. O levantamento revelou também que vaga home office foi a frase mais procurada na categoria vaga nos últimos 12 meses. Nos últimos 2 anos, as buscas no Google por vaga home office mais que triplicaram no Brasil, chegando a um aumento de mais de 160%. Os maiores picos de busca pelo termo
emprego em 2023 foram registrados nos meses de fevereiro, março e setembro, segundo a empresa. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que mais procuraram essas oportunidades no último ano. Já o termo home office teve seu auge de buscas no começo de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, quando, segundo o Google, as pessoas queriam entender o que ele significava. Essa edição fica por aqui. Eu volto mais tarde, às 10 da noite, ao vivo, com mais informações para você. Antes disso, às 6h30, tem o Kleber Werneck. Obrigada pela sua companhia. Tchau.